Olá! Hoje eu vim nesse dia frio de São Paulo te lembrar que um dia ruim não é uma vida ruim. E eu acho que o frio é um bom momento para a gente pensar nisso, porque pensa bem, a dificuldade que a gente tem de quando está morrendo de frio, de passar numa loja e ver uma roupa de verão linda, e às vezes está num preço ótimo, e você não tem um impulso, você não chega a decisão de comprar aquela roupa, porque você tem a sensação de que está frio e vai estar sempre frio, você não vai usar nunca, mesmo sabendo racionalmente que não, daqui a pouco esquenta, você vai, ainda mais em São Paulo, né, cada dia numa estação, mas a gente tem a sensação de que não, de que aquilo nunca vai fazer parte da sua realidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, dessa sensação de quando você está num momento ruim, de que a tua vida é ruim e o quanto isso é mentira, né? A gente não precisa se fixar nesse tipo de pensamento. Sou Marisa de Abreu, sou psicóloga, estou aqui para falar das questões da psicologia com as quais você pode contar com um psicólogo. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe bacana, você pode pegar informações aqui pelo WhatsApp. Aproveita, passeia aqui na caixa de informação, que tem alguns links que eu acho que você vai gostar, você pode se inscrever para receber os e-books gratuitos, fica à vontade. E tem o canal de cortes também, que agora eu voltei a alimentar ele, todo dia um vídeo curtinho, que é uma parte menor dos vídeos que eu já postei, os vídeos mais antigos, umas partes que você pode achar mais interessante, dá uma passeada lá também. Então vamos lá, eu vou falar hoje disso, eu vou falar da importância da gente selecionar os pensamentos da gente, porque muitas vezes passam ideias na cabeça da gente como se aquilo fosse verdade total e a única verdade. E a gente selecionar o que acontece aqui dentro é uma coisa tanto possível como muito interessante para você fazer, para você se dominar o que acontece contigo, né? Tanto emocionalmente, psicologicamente, até concretamente, né? E também entender que muitas vezes o que coloca a gente para baixo é uma pessoa que tá aí na tua convivência, que ela é instável, ela é que não tá legal e que te ajuda a ficar alimentando esses pensamentos que não são legais e não tá fazendo nada de bom para você. Né? E também vamos falar um pouquinho desse direito que as pessoas se dão de julgar o teu cansaço, julgar o teu sentimento, não validar o que você está sentindo agora, né? Porque quando eu falo que um dia ruim não é uma vida ruim, eu não estou dizendo que esquece, não pensa isso, tira isso da cabeça. Eu estou falando não, se acolhe nesse sentimento, mas vamos considerar também outras situações, outras possibilidades. Então vamos lá. É muito comum a gente, quando está num dia ruim, aconteceu alguma coisa, foi demitido, ou aconteceu alguma insatisfação, alguma coisa, uma grosseria no trabalho, na rua, ou uma coisa que você queria muito que desse certo e não deu. É muito comum a gente passar a sentir aquilo como a única verdade. A sensação de que a minha vida é assim que as coisas acontecem, ou melhor, que não acontecem, é assim que tudo dá errado, esse é o estilo da minha vida, é esse, né? Isso se chama generalização, é aquela coisa de você pegar uma parte e considerar que tudo é aquilo. A generalização, ela faz muito parte dos preconceitos, de você encontrar uma pessoa que não foi legal com você e coincidentemente essa pessoa tem uma característica X, seja lá ela qual for, e aí você passa a considerar que todas as pessoas que têm aquela característica não são legais. Então as pessoas que são altas, que são baixas, que moram naquele bairro, que tem essa profissão, aí você acha que são todos iguais. Isso é generalização. E a gente generaliza a nossa vida também. A gente tem uma tendência de considerar o aqui e agora como a única realidade possível, né? É o que está acontecendo, é o que vai continuar a acontecer. É uma visão de túnel, é uma visão muito fechada, né? E a pessoa deixa de perceber que ela mesma já passou por muitas fases. Deixa de perceber que as pessoas que estão à volta dela já passaram por fases ruins, fases boas. Esse não aceitar que eventualmente alguma coisa desagradável, alguma coisa chata, alguma coisa pode acontecer, você não aceitar essa possibilidade, pode fazer você aceitar que essa seja a única possibilidade. Você não aceitar isso como realidade. Não aceitar que seja uma fase e que fases mudam, né? Que você pode fazer, você tem poder de fazer alguma coisa
coisa na sua vida para mudar. Então a gente tem tendência, se está num emprego ruim, a considerar que tua vida é aquilo, é aguentar empregos ruins e gente que te distrata e pessoas grossas e cai numa autolamentação, numa autodestruição até, e que se permanece no lugar. Aí a pessoa ela fica estática, ela está num relacionamento ruim e ela considera que ela está num relacionamento. Às vezes, quando eu falo considera, às vezes nem é tão consciente, mas tem uma informação interna que vai enraizando de que, por exemplo, se ela está num relacionamento ruim é porque ela não merece ser amada, que nunca vai ter um relacionamento bom, ou que não existem pessoas legais no mundo. É assim, sempre foi assim, é assim com todo mundo. E aí a pessoa fica naquela coisa ruim, meio que conformada, meio que sem fazer nada por achar que não tem o que fazer, quando muitas vezes tem sim, muita coisa. Então observar os nossos pensamentos é isso, observar as crenças mais profundas e, importante, passar a duvidar do que passa na sua cabeça. Às vezes duvidar é muito mais interessante do que acreditar, principalmente quando você está acreditando em coisas tão negativas a seu respeito, quando você está tão fechada numa realidade ruim e acha que é a única verdade, acha que é a única situação. Tem um experimento que foram feito com ratinhos, que eles colocaram um grupo de ratinhos num espaço onde uma parte dava um choquinho, desagradável, mas não matava, ninguém maltratava os ratinhos, mas era desagradável, e os ratinhos começavam a se movimentar e achavam um cantinho daquele espaço que não dava choquinho, então eles iam procurar o lugar, né? O que aconteceu? Toda vez que se colocava o ratinho num outro ambiente diferente, mas que tinha um canto, uma parte desagradável que dava uma certa descarga elétrica, o choquinho, eles já saíam procurando um outro lugar e ficavam bem. Depois pegaram um outro grupo de ratinhos, colocaram no espaço que não tinha para onde fugir. Qualquer lugar que eles ficavam, naquele momento, era ruim, era desagradável, tinha o choquinho. Depois pegaram esse mesmo grupo de ratinhos, colocaram num outro lugar que era metade-metade. Metade era desagradável, tinha o choquinho, outra metade estava tranquilo. O que eles fizeram? Eles não saíram do lugar de choquinho, eles ficaram lá parados, levando o choque, eles não procuraram outro lugar. Isso se chama desamparo. Muitas vezes a gente entra nesse desamparo da vida. Como você já passou por uma situação ruim, você para de procurar uma possibilidade boa. Você fica lá parado, como se não houvesse nada mais para acontecer, sem acreditar que existe, e não sai procurando e não se mobiliza para fazer alguma coisa na sua própria vida. Nem todo experimento de ratinho a gente pode estender para o ser humano, mas tem algumas coisas que dá para a gente fazer umas analogias bem interessantes, sim, E muitas vezes não é a gente, muitas vezes são as pessoas que estão perto da gente que têm pensamento derrotista e vai contaminando e vai passando essa informação de que tudo é ruim, que não tem saída, que a vida dela é uma prova de que nada se muda, que entra numa situação ruim, passa a vida numa situação ruim, e você vai acreditando que a experiência do outro vai ser a mesma experiência que a sua. E aí é hora de você perceber que tem algumas convivências que precisam ser cortadas. Tem algumas pessoas que elas precisam de você para elas continuarem acreditando nessa realidade ruim, e então elas precisam te convencer disso. E não precisa. Ela acha que aquilo está sendo bom para ela, que aquilo está sendo um aconchego, que tenha mais gente acreditando no mesmo que ela, mas não, está sendo ruim para ela, está sendo ruim para você. Então, se é ruim para você, se defenda. Faça o que é melhor para você, se afaste de pessoas que estão te colocando para baixo. Isso não vale a pena. E quando eu falo isso, eu não estou falando para a gente não acolher o sentimento ruim da outra pessoa, sim, nem o teu próprio sentimento ruim. Não estou falando para você que no primeiro pensamento negativo que te passar, ai, meu dia não tá bom, não é para falar, bobagem, senta. Não, é para a gente entender esse sentimento, mas continuar trabalhando ele, elaborar esse sentimento e perceber que ele pode ser pontual, ele pode ser modificado, você pode buscar saídas, buscar soluções, buscar outras possibilidades para a tua vida, E não ficar fechado num sentimento
né, que às vezes não precisa ser infinito, né, é desnecessário ficar preso nisso. E muitas vezes quem te ajuda a sair desse sentimento amargo de que a vida é isso e é só isso, não tem nada diferente, é um psicólogo. Pode ser a pessoa que te ajuda a entrar dentro de você e perceber todo um universo diferente possível que tem aí fora. Pensa nisso. Obrigada por me ouvir.